Eu sou o Matheus. Eu sou o Vanderlei. Nós moramos em Florianópolis. E viajamos com Travel and Share. Nós estamos viajando o mundo de carro. Nós saímos do Brasil em janeiro do ano passado, percorremos a América do Sul, América Central, toda a América do Norte, Estados Unidos e Canadá. E chegou o momento de dar nossas impressões dos últimos 6 meses viajando por quase todos os Estados Unidos. Estamos hospedados na casa de um amigo e esse amigo tem crianças pequenas, então hoje a gente está falando baixinho porque o nosso carro, Casa a Galega, já foi embarcada para a Europa, então a gente está aqui só acertando os últimos detalhes antes de pegar um avião e ir para a Europa buscar a Galega. A primeira impressão é que tudo funciona. Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. O trânsito funciona, as filas funcionam, o atendimento público funciona, qualquer serviço que você precisa funciona. Você compra uma coisa, você não gosta, você vai trocar, isso funciona. Uma coisa que eu achei mais impressionante, você vai numa loja de maquiagem, você compra maquiagem, você passou no seu rosto, não é a cor que você precisa, você já gastou o produto, você já abriu, já fez tudo, você pode devolver que eles vão te dar o teu dinheiro de volta ou vão te dar a cor perfeita para sua pele. Outra coisa que funciona muito bem é a internet. Qualquer lugar dos Estados Unidos, menos o Alasca, funciona super bem também, não temos problema, não tem dificuldade. Qualquer lugar, qualquer casa que a gente fique, a gente consegue internet boa para subir vídeos também. Outro ponto é que os americanos são um povo hospitaleiro. Fomos muito bem recebidos por todos os americanos, não só nas casas que visitamos, mas todas as pessoas que conhecemos no caminho foram muito gentis com a gente. A cultura de receber, de hospedar é muito forte. Eles querem te ajudar sempre também. Eles querem te ajudar, são dispostos a te levar em algum lugar que você precisa ir. E o melhor, as casas aqui nos Estados Unidos são gigantes. Então a maioria das casas que nós ficamos aqui nos Estados Unidos, abre parênteses, para você que tá chegando no canal agora, a gente, na maioria do tempo, a gente se hospeda na casa de pessoas locais, através do Couchsurfing ou por indicação de amigos. Então a gente se hospeda na casa de muitas pessoas e essas pessoas que nos receberam aqui nos Estados Unidos, muitas vezes tinham um quarto de hóspede. Quase todas as casas. Quase todas as casas. Com banheira. Com banheiro. Gente, parecia um hotel, juro. É. Mas aí entra mais um ponto. Quando se tem uma casa muito grande, tem muitos quartos, tem muitas salas, muito banheiro, o que acontece? Os Estados Unidos, no nosso ponto de vista, se torna um país muito consumista. Uma coisa que chamou muito a nossa atenção na primeira casa que a gente ficou hospedado é que um casal recém-casado no Texas, eles decidiram fazer a sua lua de mel e ir para Grécia. Foi a primeira viagem internacional que eles tinham feito. A família deles não entendia por que eles decidiram ir para a Grécia ao invés de comprar uma TV grande que eles poderiam... o mesmo dinheiro que eles gastaram. Que eles poderiam aproveitar a TV muito mais do que a viagem. Então aqui a cultura do consumo de coisas é muito forte. Então muitas vezes eles preferem ter coisas do que viver experiências. É muito fácil o acesso à compra. Tudo é muito barato comparado com outros lugares. 80% das casas que a gente fica, todo mundo vai no Costco. Para comprar no supermercado, tu tem que ser membro ou sócio do supermercado, tem que pagar um valor mensal, anual, não sei. E as coisas são de grandes quantidades e de valor muito pequeno. Então todas as famílias, em todas as casas, elas vão lá para comprar leite, elas compram em caixas. Um pote de Nutella, não existe um pote de Nutella pequenininho igual existe no Brasil. É um pote de Nutella de meio quilo, assim. Você vai lá e compra 2 potes de Nutella por meio quilo. É quantidades absurdas. Isso ocasiona um problema que a gente notou assim que a gente entrou nos Estados Unidos. Não só as coisas, as quantidades são grandes, mas as pessoas são obesas. Existe um problema aqui nos Estados Unidos que é notável, é que as pessoas são obesas. É tudo tão natural, a obesidade é uma coisa tão natural, que as crianças, você vê adultos e velhos andando nessas cadeiras de roda elétricas, justamente não porque elas têm algum problema para andar, mas sim pela dificuldade que elas têm por conta do peso delas. Eu acho que o que mais me chocou em relação a essas pessoas com problemas de obesidade é quando a gente para num drive-thru, no McDonald's, Burger King, qualquer rede de comida, tu vê essas pessoas obesas dentro dos seus carros comendo hambúrguer gigante com Coca-Cola de litros. É muito triste, mas isso se vê todos os dias aqui porque faz parte da cultura deles. Outra coisa que a gente notou bastante é que os americanos, eles não viajam para fora do seu país. Eles têm apenas 2 semanas de férias no ano.
Muitos têm uma, alguns têm 3, outros têm 4. Tudo isso depende do tempo de empresa. No geral, são 2 semanas. E o que eles fazem? Eles têm uma cultura muito forte de viajar dentro do país, nos Estados Unidos. Para aqueles que viajam, não são todos os que têm a cultura, têm o costume de viajar. Muitos deles nunca viajou para fora do estado, mas para aqueles que viajaram fora do estado, por exemplo, existe um estudo que pelo menos o americano, em toda a sua vida, pelo menos vai fazer 2 viagens para a Disney em sua vida. Então, a viagem deles da vida, de férias, de família ou de algum evento familiar ou de algum evento importante, é uma viagem para Disney. Eles têm a cultura muito forte de viajar de RV, que é os trailers. Não é trailers comum, eles têm uns ônibus, casa. Os trailers são gigantescos, com 2 quartos, cozinha, 2 banheiros. Tem alguns que tem até carro dentro. Outra coisa que a gente percebeu é que as famílias aqui nos Estados Unidos são grandes. É difícil quando você encontra uma família aqui nos Estados Unidos que tem apenas 2 filhos, pai, mãe e 2 filhos. Geralmente são 3, 4 filhos. É uma cultura e eles começam a ter filhos bem mais cedo do que os brasileiros. Quer dizer, por exemplo, no Brasil, que agora as mulheres começam a ter filhos depois dos 30, aqui nos Estados Unidos, depois que se forma na faculdade, as pessoas, os casais jovens já começam a ter filhos. Então, por volta dos 24, 25 anos, todo mundo já tem um filhinho aí. A cultura é de ter filhos, é do consumo. Vou dar um exemplo, na casa da prima da Mi, quando a gente chegou lá, a primeira vez só tinha um filhinho, e vocês não imaginam a quantidade de brinquedo. Eu acho que ele tinha mais brinquedo que eu tive todos os brinquedos da minha vida toda. Tem muito brinquedo. É a cultura do consumo. Então, por exemplo, as pessoas saem no final de semana, ou elas saem para comer alguma coisa, ou elas saem para comprar alguma coisa. Diferente de que em muitos lugares as pessoas saem para ir num parque, para se divertir, para fazer um piquenique ou para fazer uma caminhada. O que a gente viu muito no Canadá, as pessoas saem para fazer atividade física fora de casa. Aqui nos Estados Unidos as pessoas saem para ir no shopping. E outra coisa que a gente viu somente aqui nos Estados Unidos é que aqui você precisa ter carro. Você não faz nada sem carro. São poucas as cidades que têm transporte público que funciona. Por exemplo, estamos agora em uma cidade chamada Boca Raton, na Flórida, e aqui tudo é muito grande. As distâncias são longas. Existem lojas espalhadas por toda a cidade, só que é muito difícil você chegar de um lugar a outro de transporte público. As linhas de ônibus, elas não atendem com tanta frequência. Por exemplo, no Brasil, em São Paulo, por exemplo, tem ônibus de 15 em 15 minutos da mesma linha. Aqui é de hora em hora e às vezes... Tem lugares que não existem. Tem lugares que você tem que caminhar 2, 3, 4 quadras porque não tem ônibus, porque carro aqui é muito barato. Por exemplo, você consegue comprar um carro usado aqui... Por $1.000. Por $1.000. E outra coisa que é muito barata aqui é a gasolina. Nós estávamos mesmo hoje comentando, com $20 você enche o tanque, $20. A gasolina aqui gira em torno de $2,20, $2,09, depende muito de um estado. De um estado para outro existe muita diferença, porque o galão, que é 4 litros. Aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, e cada estado tem um imposto diferente. Por exemplo, a regra que tem em um estado referente a algum crime é diferente de outros estados. Por exemplo, alguns estados aqui nos Estados Unidos ainda existe a pena de morte, enquanto outros não existe. Alguns têm algumas regras muito duras em relação à droga, outros são mais relaxados. Por exemplo, no Texas é bem restrito quanto ao uso de droga, enquanto em Portland é liberado o uso da maconha. E o mesmo serve para armas. Em alguns estados é permitido o porte de arma e outros estados não. Uma coisa que a gente notou muito aqui nos Estados Unidos é a multiculturalidade. O país foi criado por imigrantes, muitos imigrantes europeus, irlandeses, ingleses, franceses, muitos mexicanos, muitos latinos em geral. Tem muito brasileiro nos Estados Unidos. E isso tudo fez com que o país fosse uma mistura. Então, em alguns estados a gente sentiu um estado mais amigável, outro mais frio, outro mais alegre. Isso tudo depende muito da cultura que predomina lá, mas também muito do clima. Por exemplo, no sul dos Estados Unidos, como no Texas, também como a Flórida, aqui você encontra muitos latinos, muitos brasileiros. E em muitas partes aqui as pessoas não falam inglês. Você entra num restaurante, numa loja,
onde for, as pessoas falam com você em espanhol. Por mais que você pergunte em inglês, fale inglês, eles te respondem em espanhol. É assim, opa, onde que eu tô? Tô nos Estados Unidos? Será que eu tô aqui mesmo? Por exemplo, Miami, a maioria das pessoas que vivem em Miami falam espanhol. Enquanto em Orlando já nota diferente, as pessoas falam muito mais inglês. Mas enfim, os Estados Unidos é um país que nos surpreendeu porque, apesar de eu ter vivido 2 anos em New York, me mostrou um país muito diferente do que eu conheci quando eu vivi aqui. É um país, em cada estado você conhece uma coisa diferente, existem muitas belezas naturais, existem cidades muito interessantes, existem pessoas diferentes. E eu acho que se a gente não tivesse tido a oportunidade de visitar tantos estados diferentes e cruzado o país de como a gente cruzou e ter passado o tempo que a gente passou aqui, a gente provavelmente não teria entendido quão interessante os Estados Unidos é. Foi a segunda vez que eu vim nos Estados Unidos. A primeira vez eu só tive a oportunidade de visitar Miami e Orlando. E eu gostei muito, me surpreendeu, principalmente porque tudo funciona aqui. As estradas também foram muito boas, a gente andou, cruzou todo o país, acho que nunca tivemos problema com nenhuma estrada. Se um dia eu tivesse que morar aqui, eu acho que eu ia morar fácil. Com certeza, as nossas cidades favoritas nos Estados Unidos foi Portland e Austin. E essas são as duas cidades que eles chamam de cidades estranhas aqui nos Estados Unidos. E o que a gente notou nessas duas cidades é que o senso de comunidade é bem grande. Para você que acha que os Estados Unidos é só um lugar para vir para comprar coisas baratas, sim, você tem razão, mas tem muita coisa interessante. Tem paisagens muito lindas, parques maravilhosos, parques naturais maravilhosos. As pessoas são muito interessantes e é interessante viajar para lugares diferentes nos Estados Unidos porque você vai conhecer culturas diferentes. Uma coisa que faltou nós visitar aqui nos Estados Unidos foram os parques nacionais. A gente só teve 6 meses. Em 6 meses não dá para visitar todos os lugares dos Estados Unidos porque o país é gigante, é muito grande. Nós vamos voltar com certeza para fazer os parques principalmente. E além dos parques, muitas das cidades do norte dos Estados Unidos, entre elas Chicago, que ficou faltando. Eu conheci Chicago, é lindo. Uma outra coisa muito interessante aqui nos Estados Unidos é que as pessoas respeitam o seu espaço. Por exemplo, o que está acontecendo aqui para que a gente fique enquadrado no vídeo nunca aconteceria num lugar público, por exemplo. As pessoas não ficam umas próximas das outras. Por exemplo, em filas de supermercado, fila de banco, ou em até eventos públicos, as pessoas não podem ficar muito próximas uma das outras, porque aqui tem uma coisa chamada personal space, que é o espaço que a pessoa precisa ter, que é de direito dela. Então você não pode invadir o espaço dela. E isso, se eu não me engano, é 1 metro em volta dela. Você não pode. Funciona muito bem. Funciona muito bem. E todo mundo comenta sobre isso. Então, por exemplo, o que acontece muito no Brasil, você está na rodoviária ou no aeroporto, vem uma pessoa, bate no seu pé, fica te encostando. Isso nunca aconteceria aqui, porque sim, as pessoas respeitam o seu espaço pessoal. Funciona mesmo. Você que tem o sonho de conhecer os Estados Unidos, eu acho que vale muito a pena, porque é um lugar que você vai ver muita coisa diferente do Brasil, você vai aprender muita coisa diferente, mas se você vier nos Estados Unidos, não tire as conclusões do país por apenas um lugar que você visitou. A Flórida vai ser muito diferente de New York vai ser muito diferente da Califórnia, que vai ser muito diferente do Oregon. Então, visite os Estados Unidos e se você tiver a oportunidade de conhecer diferentes estados, faça isso na sua viagem. Pessoal, Estados Unidos é mais que Orlando e Miami. Só faz Disney. Os Estados Unidos é muito mais que Disney e Universal. Podem ter certeza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já conheceram os Estados Unidos e têm impressões diferentes das que a gente colocou aqui, deixa nos comentários porque a gente quer saber a sua opinião. A gente vai voltar para os Estados Unidos um dia, a gente não sabe, até porque essa viagem nossa não vai acabar. A gente quer visitar o Havaí também. E nos próximos vídeos já vamos estar na Europa, então se inscreva no canal para acompanhar a nossa aventura pela Europa e pelo mundo todo. Que a temporada 4 está chegando, nós estamos super ansiosos. Então até amanhã. Com mais vídeos e mais histórias. Tchau! Tchau!